Se você quiser viver mais, veja esse vídeo. Um estudo de 1980 aponta, com uma participação de 5.200 participantes, mostra que a sua saúde, o tempo que você vive, está altamente correlacionado com a sua capacidade pulmonar. O que isso quer dizer? Que a quantidade de ar que você consegue respirar, segurar e ficar por lá, ou seja, a capacidade de ar que você consegue guardar no seu corpo, quanto maior, mais provavelmente você vai viver mais. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas coisas que você pode fazer para aumentar a sua capacidade pulmonar e assim ter uma vida mais saudável, uma vida mais longa e com tudo isso, se você quiser, conseguir até ter alguma melhora em alguma questão atlética. A primeira dica que eu vou te ensinar é sobre respirar pelo nariz. Eu já fiz um vídeo inteiro só sobre isso, sobre respirar pela boca e respirar pelo nariz. E para mostrar a importância dessa parte em si. Se você não consegue respirar pelo nariz todas as horas do seu dia e naturalmente, eu recomendo que você veja o vídeo passado para você, porque esse vídeo que eu vou pôr na descrição, que eu já fiz sobre respirar pelo nariz e respirar pela boca, é mais importante você saber como respirar pelo nariz do que entender as técnicas que eu vou te dizer. Nenhuma técnica que eu vou dizer, dica que eu vou dizer nesse vídeo vale mais a pena do que saber respirar apenas pelo nariz, certo? Então, é meio difícil você começar a respirar pelo nariz no começo, porque se você não respira há muito tempo, já que o seu nariz também tem uma certa questão muscular, assim, não é músculo, é cartilagem, mas ele se atrofia igual um músculo se você não usa. Então, sim, por isso que algumas pessoas não conseguem respirar pelo nariz melhor do que outras. Então, vai ver aquele vídeo antes, se você não consegue respirar naturalmente pelo nariz todas as horas. E depois volte para esse se você quiser melhorar sua capacidade pulmonar. Ele tem um papel fundamental na respiração, não é só um órgão auxiliar, então é bem necessário mesmo respirar pelo nariz, tá? A segunda coisa é sobre expirar. Quando você respira ou você inspira, que é o respirar, ou você expira, que é soltar o ar do seu corpo, que é o... Já que a sua capacidade de vida, de ir ao longo da sua vida vivo e a capacidade pulmonar do seu corpo tem uma correlação alta, é, e a gente consegue sim melhorar essa capacidade pulmonar, eu preciso explicar para você uma coisa biológica para você entender como que dá para melhorar essa capacidade pulmonar. Porque muitas pessoas acham que órgão você não consegue mudar o órgão, assim, igual o músculo, você consegue deixar ele mais forte, essas coisas, né? Seu cérebro, você consegue ficar mais inteligente, estudando. Muitas pessoas pensam que não dá para fazer isso com órgãos, mas tá sim. Um desses casos é o caso de gregos que competem em competições de mergulho que conseguem segurar até 10 minutos na sua respiração em mergulho profundo, que é uma técnica cultural de lá, e eles conseguem ao longo do tempo melhorar a capacidade pulmonar deles. Então isso consegue provar pra gente que o ser humano consegue sim mutacionar, você pode dizer assim, alterar, melhorar sua capacidade pulmonar e com isso melhorar, né? Então eu vou ler uma parte aqui para mostrar como funciona a questão de circulação de oxigênio no nosso corpo. A cada minuto, o sangue circula no nosso corpo. Ele faz isso para fornecer oxigênio às células e remover resíduos. O que influencia grande parte dessa circulação é a bomba torácica, que é a pressão que se acumula dentro do peito quando respiramos. Enquanto inspiramos, essa pressão negativa leva o sangue para o coração. Quando expiramos, o sangue volta para o corpo e recircula pelos pulmões.
O que alimenta essa bomba torácica é o diafragma, que é o que está embaixo do pulmão, aqui. Seu pulmão está aqui, com as costelas, ele está aqui. Ele se eleva na expiração e ele relaxa na inspiração. Ou seja, quando você faz você sente que o corpo sobe um pouco, porque o diafragma ele está subindo, meio que, não sei se é o termo certo, mas ele compressa, ele empurra, ele comprime o pulmão e expulsa o ar dele. Então, não sei se isso está muito certo. E na inspiração ele solta e o pulmão pode ter mais espaço para encher. Enfim, por que eu disse tudo isso? Porque é um cara chamado Stroug, ele tem um nome, esse é o sobrenome dele, o Stough, Stough, não sei como fala. Ele era um cara de teatro e tudo e tal, e ele começou a usar umas técnicas de expiração que conseguiu curar muitos doentes crônicos de respiração, é, com doenças crônicas respiratórias nos hospitais. E essas técnicas curaram esses pacientes que não tinham muita explicação como eles poderiam estar curados. E ele também usou essas técnicas para fazer, principalmente os estadunidenses, né, que era onde ele ganhou, ele viveu, fazer vários atletas olímpicos ganharem muitas medalhas, seja no campo de natação ou corrida, principalmente corrida. Infelizmente ele morreu e não explicou essas técnicas para ninguém, mas isso comprovou por causa de uma assistente que ele teve, o James Nestor, que foi um cara que escreveu um livro, que é o título desse vídeo, conversou sobre. Ele tem umas técnicas bem específicas para expiração e com essas técnicas ele conseguiu mostrar como expirar, ou seja, soltar mais ar, tirar o ar do seu pulmão, conseguia aumentar sua capacidade pulmonar. Então, essa dica que eu dou pra você é tentar forçar o seu diafragma a soltar até o limite de ar que você tem no seu pulmão. Então, quando você inspira, você tem o seu ar. E quando você expira, geralmente só faz um. Sabe? Em vez de eu vou fazer uma vez só pra você entender. É bem mais longo do que você tenta fazer aí na sua casa, mas é bem mais longo. Se você realmente tenta até o final, é cansativo, é difícil, você provavelmente não vai fazer no seu dia a dia, mas é bem longo enquanto de ar que tem realmente no seu corpo que você simplesmente não solta. Então, geralmente eu vou soltar naturalmente em expiração, mas eu conseguiria deixar ele por muito mais tempo. Eu vou fazer uma expiração aqui só para você entender. Você percebe que é muito mais difícil. Eu tentei me concentrar mais para tentar fazer. É bem mais esquisito, você não vai fazer isso na rua toda hora. Você realmente percebe que o diafragma comprime o pulmão mais forte para retirar todo o ar. E você treinando isso para você respirar cada vez mais ou tentar se focar para você realmente sempre respirar mais do que você tá, você melhora sua capacidade pulmonar. E a próxima coisa que a gente vai falar é sobre respirar mais devagar. Então a gente já falou sobre respirar pelo nariz, a gente falou sobre expirar mais forte e agora estamos falando sobre respirar devagar. A gente tem esse mito que o carbono de qualquer forma é ruim para o nosso corpo, certo? Que ele é ruim no meio ambiente, ele é ruim pra gente, pra respirar, ele destrói o pulmão e sei lá o que. Mas na verdade, ele tem um papel bem crucial no nosso corpo, biologicamente falando, e a gente não dá tanto valor para esse papel. E a gente começar a usar o carbono para a nossa melhoração da capacidade pulmonar é possível. Então, eu vou falar mais uma coisa sobre biologia, que eu vou estar falando aqui do livro, que
eu vou falar essa parte para você entender melhor o que acontece com o nosso, porque o carbono é tão importante da questão da respiração do nosso corpo. Depois que o ar ele passa pelo seu nariz, a sua traqueia, depois ele divide entre o pulmão direito e esquerdo e vai para os brônquios e depois aos alvéolos, acontece uma coisa lá dos alvéolos que passa a respiração para o corpo inteiro. O que eu vou falar vai ser uma analogia porque é meio complicado de entender normalmente e até com a analogia fica meio difícil. Mas só para saber, agora a gente está lá naqueles alvéolos, aquelas bombinhas de ar que fazem a troca do oxigênio e carbono do corpo, tá? Ó, digamos que você está prestes a atravessar um rio. Está esperando no cais e o navio aproxima. Você passa pelo segurança e entra pelo navio e parte. É semelhante, é semelhante ao caminho que as moléculas de oxigênio seguem quando atingem os alvéolos. Cada uma dessas pequenas estações de ancoragem é cercada por um rio de plasma cheio de glóbulos vermelhos. À medida que esses glóbulos passam, as moléculas de oxigênio deslizam através das membranas dos alvéolos e se alojam no interior de um deles. O navio cruzeiro celular está cheio de quartos nas células sanguíneas. Esses quartos são proteínas chamadas de hemoglobinas. O oxigênio senta dentro de uma hemoglobina. Depois, os glóbulos vermelhos viajam rio acima para o resto do corpo. À medida que o sangue passa por tecidos e músculos, o oxigênio desembarca, fornecendo combustível às células famintas. E à medida que o oxigênio descarrega, outros passageiros, como o dióxido de carbono, o produto residual do metabolismo, embarcam. Assim, o navio cruzeiro inicia uma viagem de volta aos pulmões. Por fim, o navio cruzeiro fará seu passeio pelo corpo e voltará ao porto, de volta aos pulmões, onde o dióxido de carbono sairá pelo corpo, pelos alvéolos, subirá pela garganta, sairá pela boca e pelo nariz na expiração. Mais placas de oxigênio na próxima respiração e o processo recomeça. Então, esse é o caminho que acontece na sua respiração entre o oxigênio e o carbono. O que eu quero dizer com isso? É que o carbono é essencial para fazer essas trocas respiratórias. Então, até que é fácil de obter oxigênio, porque em umas 3, 5 respiradas normais, atuais, normais que são erradas, né, que são aquelas curtas, você já tem o oxigênio bastante para você continuar esse ciclo. O nosso problema para fazer esse ciclo saudável tá no dióxido de carbono. Por quê? Se a gente não respira devagar, ou seja, faz aquelas respirações rápidas, ansiosas, afobadas, a gente não tem tempo no nosso corpo gerar esse resíduo que dizem aí, do oxigênio das células, não gera esse dióxido de carbono e com isso, sem o dióxido de carbono, dificulta essa troca de oxigênio. Então, fica a gente não consegue transportar o dióxido de carbono porque a troca fica mais difícil e a troca fica mais difícil porque não tem muito carbono no corpo. Então, então é meio difícil, né? Não é muito eficiente o aumento de oxigênio no corpo, porque daí você tem a falta de carbono no corpo e daí você não consegue fazer trocas respiratórias eficientes, e sem trocas respiratórias eficientes, rápidas, contínuas, não vem oxigênio para o seu corpo. Mesmo que ele esteja recebendo, ele não consegue trocar esse oxigênio e transportar eles para as células. Com isso, ele não consegue, as células não conseguem absorver os nutrientes, ou absorver o ar, o que você queira chamar. E daí vira só tipo um ar aí que está no seu corpo que você vai expirar ele depois e ele não vai só ter entrado no seu corpo e saído sem nada. Ao contrário, é quando se aumenta esse dióxido de carbono. Por quê?
quando você segura a respiração, ou seja, não está vindo mais oxigênio, o- esse oxigênio que está no seu corpo, ele está passando, que é o meu, vamos supor, de reserva, né? Os alvéolos estão trocando ele, né, pondo para o corpo, estão embarcando naquele barco, eles estão indo para as células e está voltando carbono para os alvéolos. E ele vai ficando guardado no seu corpo. Até você expirar, né, até você fazer o carbono está no seu corpo. Ele está lá, guardado, né? Esse carbono, ele foi, de acordo com vários um estudo, ele dilata os seus vasos sanguíneos e ele facilita o transporte de oxigênio. Ou seja, quando você segura, faz respirações mais lentas, aquele carbono que está armazenado no seu corpo auxilia a transportação de novo oxigênio no seu corpo. Então, quando você segura a sua respiração, você consegue absorver o oxigênio que você respirou de forma mais efetiva do que. Por isso que algumas pessoas que são ofegantes ficam tendem a ter uma respirar mais dificilmente, tendem a não absorver tanto oxigênio do que as pessoas que seguram. E daí você pergunta, ué, como que alguém que está respirando mais oxigênio tá, tá mais rapidamente, né? Tá fazendo o ciclo mais rapidamente, tecnicamente, do que a pessoa que está fazendo ciclos menores, né? Isso ocorre por causa que a pessoa com os ciclos menores, ela tem esse carbono que auxilia nela nos outros transportes respiratórios, né? Outras trocas respiratórias. Então, é uma técnica bem complexa, né? Uma dica bem complexa, querendo dizer meio que a história dela, né? A ideia dela, mas ela é bem simples. É só você tentar segurar sua respiração, fazer respirações lentas, em vez de respirações rápidas e ofegantes, igual eu fiz. Tente fazer igual a respiração pelo nariz, que eu dou a dica no vídeo anterior sobre respiração. Tente sempre ficar ciente de quando você está respirando mais rapidamente e tente fazer respirações mais lentas cada vez. Tente a meta sua para as suas respirações é de 11 segundos por respiração, que dá uma média de 5,5 respirações por minuto, e entre 5,5 respirações por minuto a 6 respirações por minuto é aonde o corpo mais tira a maior vantagem dessa eficácia do carbono no seu corpo, fazendo você ter uma capacidade pulmonar maior e aproveitando mais disso para o seu próprio bem. Então, tente treinar até umas 10, 11 segundos por respiração, ou seja, você inspirar, segurar o ar e expirar, dar 11 a 10 segundos, certo? Então vamos supor que você está trabalhando, fazendo algo monótono ou estudando, tenta sempre voltar nesse pensamento de sempre segurar e não necessariamente você vai conseguir 11 ou 10 segundos na hora, mas sei lá, 8, 9, 10 e melhorando e até uma hora que fica algo natural para você respirar num nível desse, tá? A penúltima dica que eu tenho é menos ar. Respire menos ar. O que isso quer dizer? Geralmente as pessoas atualmente estão comendo muito. A gente criou essa cultura de comer mais do que a gente precisa. E não só a gente criou essa cultura de comer mais do que precisa, do que a gente criou uma cultura de respirar mais do que a gente precisa. Você pode estar se perguntando se isso não é a mesma coisa do que respirar rápido. Não. Enquanto respirar mais rápido, você vai é uma coisa, você respirar mais ar é outra coisa, são coisas diferentes. Uma coisa é respirar mais rápido e outra coisa é respirar mais ar. Você ainda consegue fazer uma respiração de 11 segundos
respirando mais ar ou menos ar. O que quer dizer? É, tem gente que pode estar fazendo isso. Não sei se dá pra falar a verdade, não sei se dá pra ouvir a minha respiração, mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Uma coisa é você respirar assim. Outra coisa é você respirar menos ar, ou seja, em vez de dar essa, você só você respira pouco ar. E isso é uma coisa que a gente não faz atualmente e que também mostra por estudos que respirar menos ar ajuda a gente. Em resumo, não posso dizer que respirar mais ar do que a gente precisa afeta a nossa saúde, provavelmente afeta, mas eu posso comprovar que ele resulta em melhoras na sua capacidade pulmonar se você respirar menos ar. Então não mata se você respirar mais ar, mas também não ajuda. Respirar menos ar é a opção correta porque a gente está respirando mais do que a gente precisa. Então, depois de você conseguir, ou quando você conseguir 10 a 11 respirações por segundo, 10 a 11 segundos por respiração, e você estiver confortável com isso naturalmente, tente reduzir a quantidade de ar que você está respirando em cada respiração. Isso vai também melhorar a sua capacidade pulmonar. Certo? A última dica que não parece tão importante, não parece que tem a ver, mas tem muito a ver, é muito interessante isso. E que eu falei brevemente no último vídeo, porque eu tava nesse capítulo quando é, eu gravei aquele vídeo, que é mastigue coisas mais duras, mastigação. Por causa da alimentação moderna, a nossa via aérea, em resumo, ela ficou menor, a nossa boca ficou menor, também ficou mais pequena, e, e essas coisas dificultaram a respiração pelo nariz e fizeram um ambiente propício para a maioria das pessoas respirar pela boca, que também resultou em dentes tortos. Se você for ver antigamente, tipo os Neandertais, eles têm dentes totalmente retos, igual piano, assim, se você pode dizer. Isso ocorre porque eles mastigavam coisas muito duras. Então o dente ele tem que ficar certinho. E atualmente com coisas mais moles, o dente ficou torto, também por causa que a gente respira pela boca e entorta o dente. E nada tudo isso ocorre porque a alimentação moderna, com essa obstrução das vias nasais, deixando elas mais difíceis de respirar, e a nossa boca ficar menor, isso resulta porque a nossa parte, a nossa via aérea, ela acaba ficando obstruída por causa dessa alimentação moderna. Tudo isso por causa que o nosso maxilar, os nossos músculos maxilares, ficaram mais fracos porque a gente não exercita eles, igual qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, a falta de exercício do nosso maxilar resultou em vias aéreas menores e numa boca menor. E isso dificulta a gente a respirar pelo nariz. E daí a gente acaba respirando pela boca. Então não adianta nada você respirar mais devagar, com 11 respirações por segundo, respirar menos ar, e se você não consegue respirar pelo nariz. Por isso que é tão importante a gente começar a respirar pelo nariz e não pela boca. Então, como a gente pode arrumar isso? Uma forma que a gente pode arrumar isso é corrigindo a nossa postura oral. A nossa postura oral, em resumo, é ficar ereto, ficar com as costas retas. Assim, eu não vou explicar muitos termos, mas é ficar com a costa reta, fechar a boca. Então, eu já expliquei naquele vídeo. Esses são seus dentes, tá bom? Eu vou tentar fazer uma boca aqui. Você tem que meio que fechar seus dentes. Sabe quando você
fecha assim pra sorrir, fecha os seus dentes e não deixe eles retos assim. Eu vou tentar, não deixe eles retos. Deixe ele um pouco pra trás. Então é só fechar a boca. Você vai perceber que ele vai estar mais assim, vai estar certo, tá? O dente da frente tem que estar na frente do de trás. E quando a sua boca estiver fechada, não fica forçando, não faz tipo você mordendo algo, é sorrir, sabe? Você só fecha e fica assim. E a sua língua, então você tá reto, dente fechado, sorrindo. Você põe a sua língua no céu da sua boca, tá? Então, esse é o céu da boca, sua língua tem que estar aqui, tá? No topo, o máximo dela. Eu mostrei isso naquele vídeo anterior. E os seus dentes assim. Então você está sorrindo e a sua língua tem que estar no céu da boca. Você percebe quando ela tá bem, porque ó, agora ela não tá, né? Eu vou tentar até virar, ó. Ela não tá. Quando ela fica, aqui sobe. Não sei se. Dá pra ver sim. Então sobe. É aí que você sabe que ela tá certa. Porque essa postura oral, ela ajuda o seu maxilar a ficar não só na posição certa, mas também é, ele fica mais forte, ele tem mais exercício. Com isso, com o maxilar mais forte, ele abre as suas vias aéreas, ele dilata a sua via aérea, a sua boca acaba ficando um pouco maior e tipo, a amplitude dela. E daí você tem mais espaço para respirar. O ar consegue ir mais facilmente pelo seu nariz. Então isso melhora o seu nariz. Outra coisa que eu esqueci de falar completamente, que a sua língua, ela não tem que estar assim só tipo um exercício, sei lá, tipo 20 repetições, sabe, igual na academia. Não, ela ali é a posição de repouso dela. Ou seja, quando você, lá, você tá fazendo algo, você não tá falando, você não tá fazendo nada que exija, ou você tá comendo, a sua língua deveria estar nesse céu da boca, encostando os dentes e ficando toda na parte superior, enquanto você está nessa posição de fechada, tá? Outra coisa que também recomendo fazer, não faço, mas eu nem sei como que se faz, é, é o mewing. Pelo que parece, esse cara é meio na moda, é o mewing, mas o cara que descobriu o mewing, o cara que fez o mewing, né, o criador, é um dos caras que descobriu principalmente, é o filho do cara, mas o filho do cara, o que pai desse cara, ele criou um negócio bucal lá que você põe e daí ele auxilia no seu maxilar e é pra criança, né? É uma coisa pra corrigir desde a infância, mas esse filho dele descobriu, começou a falar sobre a postura oral, ele começou a falar sobre as técnicas para melhorar toda essa questão em relação à mastigação da respiração e ele acabou. Caraca, que estrondo foi esse? É, e bateu uma porta aqui, eu acho que alguém fechou errado e deu um estrondo. E ele criou esse mewing aí, que é uma técnica, eu acho que para melhorar a postura oral, né, aonde a sua língua deve estar. Mas eu acho que ela está sendo mais vista como uma questão de beleza do que de saúde atualmente. Uma conclusão que eu tenho para fazer desse vídeo é que você tente fazer isso sempre quando você estiver percebendo que você não está fazendo. Então, tipo, você tá lá de boa na sua vida, você percebe, putz, eu não estou fazendo respirações em 10 segundos. Você começa a contar 1, 2, 3, 4. E daí você fala, ok, minha língua não tá no lugar, você arruma. E vai se arrumando, se arrumando, se arrumando. Igual postura. Se você já teve problema na postura e foi arrumando, você sabe que é assim. Às vezes você percebe, você tá fraco aqui, você fala, opa, e daí você arruma. Faça isso também com essas técnicas e dicas que eu falei da respiração, que uma hora, igual a sua postura, elas vão se endireitando. Então, o que eu posso dizer? Respire pelo nariz, expire mais forte, ou seja, ponha o seu diafragma para trabalhar
tenta fazer respirações mais longas, mais demoradas, mais fortes, para expirar todo o ar de você. Faça mais respirações mais devagares, ou seja, tente fazer 11 a 10 segundos por respiração. Tente respirar menos ar e mastigue coisas mais duras, seja carne, seja chiclete. Por sinal, eu tô mastigando bastante chiclete atualmente. Isso meus pais compraram atualmente. Quando acabar eu vou pedir mais. Porque eu percebi que pelo menos a minha boca consegue ficar mais fechada. Eu tenho sinusite, então meu nariz não é muito difícil, ele é muito trancado. Então, quando a minha boca fica fechada, por causa que eu tô mastigando chiclete, não só o meu maxilar ele treina mais, né? Porque eu tô pelo menos fazendo algo com ele, quanto eu obrigo o corpo a mastigar, respirar pelo nariz. Então, eu acho que pra mim é uma coisa que tá funcionando bastante. E tem mais algo pra eu dizer? Acho que não. Se tem alguém que respira pela boca aí, que você percebeu isso e quer ajudar eles nessa saúde, mande o vídeo para essa pessoa. É um problema bem comum assim no mundo. É, se você tem alguma dúvida, alguma coisa que você acha que é boa, por exemplo, meditar, porque você foca apenas na sua respiração, também é boa. É, ponha nos comentários para as outras pessoas saberem essa técnica que ajudou você ou que você usa. Se você achou útil o conhecimento que eu passei agora, você provavelmente vai achar outras coisas úteis no meu canal. Então, veja os outros vídeos, eu acho que vai ser interessante. Se inscreva, se você gostou, dê like. E muito obrigado por me ouvir.